Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de estudo, de alegria, de paz, de amor, para todos vocês e para nós mesmos também. Que essa noite seja muito especial para nós, que cada um que veio aqui procurar aquilo que falta no seu coração, que saia daqui com o coração um pouquinho melhor do que entrou. Que leve dessa casa aquele amor especial, aquela vontade de fazer o bem, de fazer para o próximo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu gostaria de cada um de nós, do seu jeito, se fechasse os olhos, pensasse em Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui conosco nessa noite, que está muito bonita, que cada um de nós veio aqui para aprender um pouquinho mais do teu Evangelho, daquilo que tu deixou para nós. E nós queremos sempre fazer o nosso melhor, cada dia. Que amanhã eu faça uma boa ação, que eu dê um sorriso, que eu dê um abraço, que o outro sinta que eu quero bem a todos, que eu amo a todos, assim como Jesus nos ensinou a amar o próximo. Que ao sair daqui, eu saia feliz, muito feliz, com o coração repleto de coisas boas, que a nossa energia, que a nossa sintonia seja a melhor possível. E que nós também façamos sempre o nosso Evangelho no lar, pensando naqueles nossos que já não estão mais aqui na terra, aqui embaixo, mas eu tenho certeza que estão sempre com nós, nos intuindo, nos abraçando e nos ajudando a fazer da nossa estadia a melhor possível. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Que assim seja. Nossa amiga Nivalda vai nos brindar com o céu e o inferno. Eu quero só o céu. Eu também. Também quero só o céu. Então, como sempre, é uma honra e uma alegria estar aqui, cada vez mais, que agora de vez em quando estou aparecendo por aqui. E agradecer pelo convite. E hoje, na verdade, eu vou trazer a obra Céu e Inferno, um pouquinho do que fala essa obra, né? Que quem estudar vai estudar ali. Allan Kardec faz uma pesquisa, uma abordagem de todas as colocações religiosas, filosóficas, né? Sobre o que seria o céu e o que seria o inferno, né? A interpretação. E aí ele aborda sobre os anjos e aborda sobre os demônios. Ele vai abordar sobre o passamento, né? Os vários tipos de passamento, ou seja, de desencarne, né? Como é que pode ocorrer esse desencarne e esse afrouxamento dos laços. E é claro que tudo isso vinculado vai falar desse lugar para onde nós iremos quando nós nos desprendermos do corpo. Né? E aí, na segunda parte, ele vai trazer exemplos
Então ele começa com os espíritos felizes. Como ele tinha a reunião mediúnica dele, né? Mas ele também, há pouco nós falávamos na revista Espírita, que foi criada por Allan Kardec, como ele, na revista Espírita, ele recebia muitas cartas, correspondência, né? De outros países, outras cidades, ali de Paris mesmo. Depois ele fez aquelas viagens espíritas, que tem uma obra que é de 1862, que é a viagem que ele fez, né, tipo de um roteiro, assim como o Divaldo fazia. E ali ele vai relatar muitos casos que aconteciam, né? E muitos tipos de desencarne. Porque nas nossas reuniões mediúnicas os espíritos vêm. Nós, porque não anotamos. Agora, com gravador, com celular, a gente grava, né? O Reis, que é o coordenador da nossa reunião, ele grava as comunicações. Então, ele grava a abertura. Geralmente vem a abertura, vem um espírito que ele dá, vamos dizer assim, um panorama do que vai ser a reunião. Mas ela se altera, né? Nós tivemos uma reunião que vieram médicos. Hoje vai ser diferente. O espírito chegou, se hoje a nossa reunião vai ter um panorama diferente. E vieram médicos da nossa comunidade, que já desencarnaram, e que de uma maneira ou de outra, no mundo espiritual, estão estudando homeopatia, estudando um pouco de espiritismo, que o espiritismo, ele tem leis universais. E aí eles estão auxiliando. Então, na verdade, essas revelações que vêm nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos nossos conhecidos, familiares, simpáticos, mas outros, eles vêm e se comunicam. E Kardec ele fez uma síntese das comunicações que ele achou as mais importantes, e aí ele coloca na segunda parte do Céu e Inferno como relatos. Espíritos felizes. O que eles viram? Como é que eles sentiram? Como é que foi o acordar? Foi logo? Uns demoraram. Outros, como o Dr. Demer, que era um amigo dele, já no momento do velório ali, do cemitério, o espírito estava ali, tinha um médium vidente junto, que viu, e ele então já deu uma entrevista. Kardec entrevistou ele. E à medida que o tempo foi passando, ele foi trazendo mais complementos do que ele via, do que ele estudava. É como o Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo. Ele, encarnado, se tornou espírita. E aí ele tinha mediunidade. Ele começou a se interessar, porque ele observava, participava das reuniões mediúnicas, via os sofredores chegando. E ele começou a se interessar por aqueles que perseguiam, os obsessores, que nós chamamos de obsessores, né? Mas que são esses, com imperfeições. E aí ele começou a fazer pesquisas. Quando ele desencarna, no mundo espiritual, ele continua essa pesquisa. Então tem várias obras que ele trouxe através da psicografia de Divaldo, contando como esses espíritos que têm esse tipo de ação e que interferem do mundo espiritual para nós que estamos aqui encarnados, e os diversos tipos, né? Eu sábado vou fazer uma abordagem sobre obsessão e desobsessão, que vai ser ali num sarau de manhã na Livraria Espírita. Então, em 1º de agosto, nós comemoramos os 160 anos desse lançamento do Céu e do Inferno, que foi em Paris, na França, né, como todas as outras obras. E no ano de 1865, Allan Kardec desencarnou em 69, em março, 31. E aí o livro escrito, ele vai comparar todas as doutrinas que existem sobre essa passagem. Tudo que é falado até então. Da passagem da vida corporal para a vida espiritual. E vai falar das penalidades, vai falar das recompensas futuras. Porque o Espiritismo tem uma grande diferença. O Espiritismo diz que, no caso de penalidades, isso não é eterno. As outras religiões não falam de tempo dessas penalidades, né? E a recompensa, nós sabemos que ela é perene. E que quanto mais
feliz eu sou, mais alegre, mais eu trabalho, mais eu estudo, mais eu aprendo, mais experiências eu tenho, e é óbvio que mais e mais, né, eu vou receber essas recompensas, que são esse íntimo. Então ele vai falar sobre tudo isso. E aí ele também diz ali que o espírita sério, e aqui no espírita sério, é aquele que não se atém muito ao fenômeno, é aquele que busca em tudo isso, fenômeno, o estudo, o que ele aprende. O que ele busca, esse espírita? Ele busca uma transformação pessoal, uma transformação íntima. Porque não basta eu saber de cor os conceitos, não basta eu falar bonito, eu saber tudo de cor, em que pergunta lá no livro dos Espíritos, aquilo se encontra aquela ideia. O importante é a minha vida. O que eu faço? Como é que eu estou me comportando? E é isso que Kardec vai dizer. Que os espíritas sérios, reais, eles começam a raciocinar sobre isso, a compreender. E eles verificam que a vida futura, ela é uma realidade. E começam a entender como há essas comunicações no reino mediúnico. Os espíritos vêm dizer o que eles estão passando, o que aconteceu com eles. Ah, se eu soubesse, não tinha feito isso. Se eu soubesse, não tinha feito aquilo. E, na verdade, essas reuniões são de educação. E aí a gente começa a entender que o principal de tudo é aquilo que Jesus dizia, né? Que a cada um, segundo as suas obras. O importante são as obras. Hoje eu falei em 2 velórios, né? E aí no segundo, que foi lá em cima no crematório, a família é muito grande, a gente às vezes não conhece muito bem a pessoa, frequenta um centro espírita, pedem alguém para falar, e a gente vai. É escalado, tem que ir. Mas a gente fala que o importante é como a pessoa viveu. Como é que ela sai do corpo? Como é que ela vai se situar no mundo espiritual? Depende da vida que ela teve. Se foi uma pessoa abnegada, se foi uma pessoa responsável, se foi uma pessoa que as suas atividades foram realizadas com pureza, com amorosidade, buscando, né, auxiliar, no caso aqui, a nossa comunidade, é claro que esse espírito vai sair bem, mesmo que ele tenha, nesse passamento e nessa chegada no mundo espiritual, que viver determinadas situações, né? É claro que ele vai ficar bem, vai ter a proteção dos espíritos que ali estarão. Então, um homem morreu. E quando ele acordou, ele se viu, porque demorou um tempo, no passamento dele, de que esse homem não tem uma personalidade, não tem uma nomenclatura, não tem idade. E ele demorou aquele tempo do passamento e de repente ele acordou. Quando ele acordou, ele viu que ele estava dentro de uma caverna, uma gruta. A gruta era escura, era pequena. Mas ele percebeu, né, que a gruta estava repleta de outros indivíduos. E que esses indivíduos, espíritos como ele, tudo muito apertado, eles tinham que ficar todos perfilados. E não conseguiam se movimentar. Estavam ali parados, tipo soldadinho de chumbo, não tinha como. Muitos espíritos, todos de pé. Não havia lugar para sentar. Tudo apertado, braços apertados no corpo, dificuldade para respirar, sem luz, sem som, o tempo passando. E aí ele começou a ficar incomodado com aquela situação. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele começou a sentir necessidades fisiológicas, mas estava ali. Não podia se movimentar, aquela escuridão, inércia, abandono. E ele começou a reflexionar. Ele começou a pensar, acho que eu morri. Até porque ele tinha uma vaga lembrança, assim, da situação dele no hospital, na mesa cirúrgica,
acho que eu morri. Mas é estranho, ele pensava, porque eu me sinto vivo, eu sinto meu corpo, eu sinto as necessidades fisiológicas, fome, frio, sede. E toda aquela gente desconhecida, aquilo tudo tão apertado. E ele começou a pensar, essa escuridão, esse silêncio, esse marasmo, essa falta de movimentação, de decisão. E foi pensando, se eu morrer, por que eu estou aqui com toda essa gente, desconhecida, estranhos, tudo sem sentido, sem utilidade? Não. Algo tem que estar errado. Se eu morrer e se me colocar aqui, devem ter se enganado. Esse lugar aqui, essas pessoas, isso não pode estar certo. Porque onde é que está o céu que me prometeram? Antes da morte, aquele céu maravilhoso. Eu ia me sentar lá numa cadeira, tomar um refresco, né? Tudo, os anjinhos passando. Nada disso. Isso aqui parece um inferno. Mas me prometeram o céu. Não me prometeram inferno. Mas isso aqui está parecendo um tipo de inferno. Apesar que o inferno para ele era chamas, era fogueira, era forno, era, enfim, não tinha nada a ver com o inferno, mas não deixava de ser. E silêncio? Silêncio aterrador. Não aparecia ninguém para dar um olá. Se eu morri, e aí ele começou a pensar, onde é que está meu protetor? Onde é que está meu anjo de guarda? Aí pensou, puxa, eu não sou dessas carolices de oração, de babuzeiras, não sou de nada disso. Mas eu aprendi aquelas aulas maçantes lá de catecismo, de religião, que todos nós temos um anjo de guarda, temos um protetor. Mas onde é que anda o meu anjo de guarda? Onde é que anda o meu protetor? Né? Que eu estou aqui nessa situação e eu começo a pensar, estou pensando e não aparece ninguém. E se eu morrer, onde é que estão aquelas pessoas que eram amigas, parentes, conhecidos, já morreram? O que foi feito delas? Por que não me tiram daqui, que não me tiram desse lugar? Ou por que eu não enxergo essas pessoas? Não converso, não falo com elas? E foi pensando. Ninguém aparece, que lugar estranho. E aí, mentalmente, ele começou a chamar o tal protetor. Afinal de contas, ele deveria ter um. Se todo mundo tinha, ele também tinha que ter. Mas não orou. Na verdade, ele não sabia orar. Mas ele pensou, chamou mentalmente, foi chamando, foi pensando. Mas o chamamento dele era mais queixas, mais lamentos, era mais uma revolta do que oração. Mas tanto ele pensou, tanto ele reclamou mentalmente, tanto ele pediu, que de repente, no alto, no teto da gruta, da caverna, se abriu um pequeno buraquinho. E por ali começou a entrar uma réstia de luz, muito fraquinha. Era um buraquinho muito pequeno. Também a luz era muito fraca, mas iluminava um pouco o interior ali da gruta. Ele pensou, já é uma esperança, tem uma luzinha. E aí essa resta de luz, claro que ele percebeu ainda com maior clareza aquela gruta, aquela caverna, repleta de pessoas, todas perfiladas, ou espíritos, pensava aí, seja lá o que for, mas todos não podiam se mexer, estavam ali parados, naquela posição de sentido. E de repente, por aquele buraquinho, desceu uma luzinha muito fraquinha e se materializou um ser. Era um ser luminoso, muito fraquinho. Assim, quase apagada aquela luz. E ele pensou, isso aqui, essa luz, esse ser deve ser o socorro. Tanto pedir, veio. E aí ele gritou, né? Já não era sem tempo. Você deve ser o meu espírito protetor. Veja onde é que eu estou. Olha,
Eu não mereço estar aqui nessa situação com toda essa gente estranha me apertando, com fome e sede. Eu quero sair daqui. Deve ter havido um erro. Isso tudo aqui é um engano, é um equívoco. Isso aqui mais parece um inferno. E se eu morri, o meu lugar não é aqui. Meu lugar é no céu. Isso aqui não é o céu. E eu quero sair daqui. E aí, ele exclamou, de repente parou. E o Espírito, com muita calma, disse: meu irmão, eu vim até aqui por misericórdia divina, atender o seu chamado. Como é que eu posso lhe ajudar? E ele: você demorou muito para vir até aqui. Tire-me daqui. Eu estou nesse lugar por engano, não posso ficar aqui. Deus se enganou. Eu fui colocado aqui, mas o meu lugar não é aqui. E eu quero sair. Eu acho que eu morri. Eu estou sentindo isso, eu sei. Mas eu me sinto vivo. Eu estou preso aqui nesse lugar horroroso. E eu quero sair daqui. O Espírito, muito calmo, olhou para ele, os outros, penalizados, disse: meu irmão, Deus não se engana. Você está exatamente no lugar em que deveria estar. Não, disse o homem. Certamente que não. Impossível. É impossível que eu esteja no lugar certo e é impossível que eu fique aqui. Houve um engano. Eu sei que eu não fui santo, mas eu cumpri meus deveres. Não faltava nada para minha família. Eu conservei meu casamento até o fim, suportei aquela chata da minha mulher, mas não me separei, exigi respeito dos meus filhos, nada de intimidade, aturava os vizinhos, trabalhava, cumpria horário e deve haver algum engano. Vai lá, pega aquele livro, consulta direitinho, verifica, porque eu tenho certeza que aqui, esse lugar está errado. Deus se enganou. O Espírito, com muita paciência, disse: meu irmão, Deus não se engana. Você está exatamente no lugar em que deveria estar. Não. Vai lá. Pega aquele livro, dá uma olhada, porque aqui tem um erro. E o Espírito: muito bem, eu vou até lá e vou verificar. E sumiu, desapareceu. Mas o buraquinho de luz, aquela pequena abertura no teto da caverna, continuou, aquilo ficou aberto. Também continuou aquele raio luminoso, aquela régia de luz, e todos continuaram ali. E o tempo passou. E nada do Espírito voltar. Mas depois de um longo tempo, que para ele pareceu uma eternidade, o Espírito retornou. Trazia um livro enorme. Parou no alto da gruta, abriu o livro, percorreu os nomes com o dedo e disse: aqui está, fulano de tal. E declinou o nome dele. Está exatamente no lugar aonde deveria estar. Impossível, ele disse. Deve haver engano. Tu dá uma olhada aí, porque tem um erro. Eu não mereço estar aqui. Aí o Espírito disse: então, vamos ver. Você mesmo disse que aqui está anotado, e está, que você suportou a chata da sua esposa. E o Espírito disse: sim. Então você não amou. Não. Suportei. Você exigiu respeito dos seus filhos. Sim. Muito respeito. Mas eu dava tudo que eles precisavam. Sim. Mas você não amou. Não. Você aturou os vizinhos.
parentes, os conhecidos. Sim, aturei todo mundo, fazia minhas obrigações. Às vezes eles vinham e eu ficava saco dado. Aquele dia para mim era horrível, quando tinha que receber essa pessoa, quando tinha que cumprimentar ou fazer alguma coisa. Mas eu fiz. Pois é, mas você não ofereceu amor. Na verdade, não ofereceu uma amizade do coração, uma sinceridade. Não, isso eu não fiz. Você também trabalhou, cumpriu horários, mas alguma vez você realizou tarefas, assim, dentro da rotina do trabalho, mas alguma coisa com amor? Você alguma vez ajudou algum colega de trabalho, fez alguma coisinha, mas de maneira nenhuma. Isso para mim já era mais que difícil. Cumprir os deveres, suportar aquela gente. E, na verdade, nunca ninguém me ajudou. Todo mundo era interessado, todo mundo interessado no meu dinheiro. E essa coisa de amor, assim, isso é para idiota. Isso é coisa que eu não sou, ele diz, porque eu sou muito esperto e amor é coisa de gentinha. Isso não é coisa, é de fraco, é desses carola. Eu não sou assim. Eu sou um homem. Então, isso para mim não existe. E ajudar, eu ajudava. Não posso ser que não. Mas só quando eu era obrigado. O Espírito disse, pois é, meu irmão. Você não fez caridade espontânea, não auxiliou o próximo, mesmo, principalmente, sem querer nada em troca, mas claro que não. Imagina, por quem é que tu me toma? Eu sou esperto, eu não sou bobo e também não sou sentimental. Eu não ia ajudar essas pessoas assim, de graça, só por ajudar. Então, meu irmão do seu espírito, você está exatamente no lugar em que deveria estar, o lugar que você merece. E foi dizendo e foi se afastando, teto acima, levando o livro. E foi indo, e ele ficou desesperado, porque ele disse, agora ele vai embora, vai sumir, não vai adiantar eu chamar. E naquele desespero ele lembrou, teve uma coisa que ele tinha feito. E aí ele gritou, espera, volta aqui, eu lembrei de algo. Ser espiritual parou e, volitando, desceu e aguardou. E ele contou, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, eu namorava uma moça. Essa moça, ela morava num sítio bem distante. E uma noite eu voltava desse sítio, a cavalo, indo para casa, meio do mato, quando de repente, no meio da trilha, bloqueando a passagem entre as árvores, havia uma teia com uma aranha. E o que eu fiz? Segurei as rédeas do cavalo, e o cavalo empinando, e eu empinei o cavalo para o lado, e o cavalo não pisoteou a aranha. Portanto, eu salvei a vida da aranha. O espírito ficou entristecido, desolado. Mas, meu irmão, ele disse, uma aranha? Ah, não! Uma aranha é criatura de Deus. E eu salvei a vida da aranha. Mas uma aranha, repetiu o espírito. Bem, eu vou lá e vou verificar o que é que a gente pode fazer. E desapareceu pelo buraquinho que continua aberto, com a recha de luz, iluminando. O tempo passou e, de repente, apareceu, no buraquinho de luz, uma aranha muito pequenininha, feita de luz, uma luz
esbranquiçada, fraquinha. E foi descendo, foi descendo, foi descendo. E ela foi deixando atrás um fio de luz, muito fino. E ele se projetava do buraquinho, aquele fio de luz, do alto do teto. E à medida que a aranha descia, o fio foi descendo, descendo, até chegar no chão. Quando ele viu aquele fio, ele teve uma ideia. Eu vou subir por esse fio. Eu vou subir por esse fio. E através dele, eu chego até o topo, alcanço o buraquinho e saio da gruta. E assim ele pensou, e assim ele fez. E ele foi subindo. Primeiro ele passou, né? No meio de todo mundo, foi indo e chegou até onde estava o fio. Daí ele foi subindo, subindo. E quando ele estava para chegar no topo, o fio sacudia e ele escorregava e caiu até o chão. E aí ele começava de novo. Ele ia subindo. Quando estava chegando, o fio sacudia e ele escorregava. E assim foi. Muitas vezes, até que numa dessas sacudidas, o fio sacode, ele está começando a descer, ele olha para baixo. E quando ele olha para baixo, ele viu todos aqueles que estavam dentro da gruta também tinham visto o fio e tinham pensado o mesmo que ele, que por aquele fio eles iam sair da gruta pelo buraquinho. Mas ele ficou muito furioso, mas muito bravo, e com o pé ele empurrou todos que vinham embaixo dele e gritou: saiam já daí, esse fio é meu. E nesse momento, o fio de luz se apagou, a aranha desapareceu, o buraco se fechou e uma voz dizia: meu irmão, você está exatamente no lugar em que deveria estar. E ele ficou ali. Então, no céu e no inferno, nós estudamos principalmente a situação do espírito, quando ele chega, quando ele está no mundo espiritual. Mas também nós começamos a entender que a vida espiritual, ela vai depender de todas as minhas ações aqui e agora. Porque todos nós somos livres para fazer ações, para sermos úteis. Mesmo que essa utilidade, ela seja pequena, ela seja ínfima. Quantos paralíticos, totalmente sem movimentos, muitas vezes movimentando só os olhos, nem falam, mas fazem grandíssimas coisas com o pensamento. Eles pensam no bem, eles envolvem as pessoas, as situações, as lideranças políticas, estão ajudando a construir coisas boas. Daí, essa recompensa que a gente espera no mundo espiritual, ela vai depender de tudo que eu fizer aqui. O nosso progresso, o progresso dos espíritos, ele vai depender principalmente de como eu uso meus pensamentos. Pensamento positivo. Exemplo, se eu tenho medo, né, a psicologia já diz, e eu começar a pensar, eu não tenho medo, eu vou reforçar em mim o medo. Então eu tenho que pensar, eu tenho coragem,
eu sou corajoso, eu sou corajoso. E nesse momento eu vou aumentar em mim e criar, se não tiver, mas sempre tem um pouquinho, aquela coragem que vai me fortalecer e me levar adiante. Então, essas ações, é tudo que nós fizermos, ainda que pareça insignificante. Nós temos visitado toda a primeira quarta do mês geriatrias. E tinha uma geriatria que a gente foi, 3 senhoras completamente paralisadas, sem raciocínio, embotadas, esperando para desencarnar. E a gente, quando passava com as mãos aquela energia, suavemente, que é a energia do passe, verificava que estão presas nos tecidos. Tem medo de sair dos tecidos, porque não sabem o que vão encontrar do outro lado. Mesmo nós, que já estudamos essas coisas no Espiritismo, nós temos sempre aquele receio. Será que é verdade mesmo? Será que quando eu sair do corpo eu vou realmente encontrar cidades, universidades, jardins, belezas, como os espíritos relatam muitas vezes? Então, a gente verifica que essas energias que a gente doa para libertar pessoas que estão ali como polvos, agarrados naqueles pedaços de ossos, de músculos, de carne, se soltarem, serem livres, para os espíritos poderem tirar, e eles tiram de baixo para cima, sai pelo coronário, fica de pé, e aí vai com os protetores. Então, quanto bem a gente pode fazer? Como nós podemos ajudar as pessoas? Fazer uma comidinha com amor, olhar para alguém, escutar alguém, não precisa nem falar. Mas quantas coisas que os espíritos vão anotando nesse livro. Eu sempre imagino que a gente tem um livro que é o livro da vida. Ali está tudo anotado, o que a gente pensa e o que a gente faz. E usar essa força que nós temos, que é a vontade. Querer é poder. Os provérbios, que tem um grande fundo de verdade. Porque nós acionamos coisas. E pensar nas pessoas com amor. Fazer com as pessoas a terapia do amor. Mentalmente conversar com elas. No atendimento fraterno a gente ensina. Faz com ele a terapia do amor. Conversa para que ele mude de ideia, para que ele seja melhor, para que ele deixe de lado o alcoolismo. Eu atendi uma moça linda, 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 muito linda, parecia uma miss. E ela não parava de chorar. Por quê? Porque ela disse, eu não consigo parar de beber. Eu perdi tudo que eu já tinha. Mas é que eu estou num grupo, numa turma, e a gente todo fim de semana sai, e eu não sei, eu bebo até ficar inconsciente. Meu filho já não aguenta mais viver comigo. E aí, a gente tem que ajudar, dar força para essas pessoas sair dessas situações. O outro bombeiro, ele disse, a senhora não imagina os acidentes que estão acontecendo na cidade. E a gente tem que atender. Aquele motoqueiro que vai de frente, que fica com as carnes em frangalho. Aí vem a mãe, que a gente tem que chamar a família. A senhora imagina que às vezes eu não consigo dormir de noite, das cenas que ficam na mente. Então nós não imaginamos o que essas profissões, essas pessoas todas enfrentam. Estão na nossa comunidade. O trânsito está de um jeito que a gente sabe. Então, tudo isso é para dizer que onde é que está o céu? O céu, na verdade, como disse Jesus, está dentro de nós. Nós somos o céu. Se vivermos bem, se pensarmos bem, se empregarmos bem a nossa vontade.
E também nós somos o inferno. Se estivermos revoltados, se toda hora estamos brigando, se nada nos serve, a gente está sempre se queixando, reclamando, é um inferno. Então, inferno, quando nós chegarmos lá, nós vamos para o lugar que nós construirmos. Daí aqui agora eu já posso construir o lugar para onde é que eu quero ir. E eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu amo a Escócia. Eu estou construindo uma cidadezinha assim, bem parecida com a Escócia, e é para lá que eu vou, quando eu morrer. Eu digo para ela, mas com tanto lugar bonito, tu vai para a Escócia? Bom, tudo bem, né? Mas lá tem tanta neblina, de vez em quando, né? Vira e mexe chove, aquelas casas daquele jeito, mas tudo bem, ela que gosta. Então, nós temos que preparar o nosso céu e viver esse céu aqui e agora, já. Porque a felicidade não é lá, a felicidade já é agora. É viver o momento presente, mas viver de maneira que possamos envolver a nós próprios e aos que nos cercam com muito amor. Vamos orar. Senhor da vida, Mestre amado, Espíritos luminescentes que aqui vêm para nos ajudar. Este é o momento do passamento de energias mais luminescentes, saudáveis, aquele brilho que penetra em nós, como um raio de sol, que nos inunda os centros de força, principalmente apagando os pensamentos de desvalia, de ações que não vão enriquecer as nossas vidas, os nossos espíritos. É o momento em que nós somos agraciados pela presença deste ser luminoso, o nosso protetor. Ele vem, se aproxima de nós. As vestes são como o sol que se expande. Ele abre os braços luminescentes e nos abraça com ternura. Nós mergulhamos nessa luz, sentimos a luz que nos invade, inundando de forças, de coragem, de energias, de pensamentos positivos, para seguir adiante, para agir e principalmente, Senhor, para amar. Mas também queremos que essa luz envolva todos os pais da nossa comunidade, as lideranças políticas do nosso país, o Brasil, as nossas fronteiras, todos aqueles, Senhor, que fazem o bem, que lutam pelo bem, fortalece-os e invade todas as outras nações, para que esta luz, estes protetores, consigam invadir as mentes, a fim de que todos esses objetos e objetivos sejam transformados para melhor. Auxilie os que buscam a paz, auxiliam aqueles que buscam viver, mas viver em liberdade, viver com felicidade, estudar, progredir, que todos possamos avançar nesta rota do bem e que haja sempre nesta casa todos os seus diretores, trabalhadores, frequentadores, entre todos nós, muita luz, muita